Olá, investidor! Bom, tá pensando em comprar um imóvel, né? Chegou essa hora. E aí você não sabe bem, né? O que eu faço? Posso ir para um financiamento, mas também escuto que consórcio é uma coisa maravilhosa, que funciona bem. Bom, então, nesse vídeo aqui, a gente vai te explicar um pouquinho qual é a diferença. O que é um, o que é outro, essas duas maneiras que você pode obter recurso, né, para comprar o seu imóvel, beleza? Bom, vamos começar com o financiamento, que talvez seja a forma mais comum, mais tradicional de comprar um imóvel, que basicamente, quando você não tem o valor à vista, você vai lá, busca um financiamento com o banco, que ele funciona da seguinte forma: precisa dar uma entrada, geralmente aí em torno de 20% do valor do imóvel, a gente vê, né, cada vez com mais frequência, às vezes entradas menores, de 10%, enfim, então é importante você olhar a estrutura que funcionaria, e o restante, claro, vai ser financiado por um banco. Esse valor que o banco te empresta, ele vem acompanhado, obviamente, de juros, que são cobrados aí ao longo do prazo que você escolhe para pagamento. Depois da aprovação, né, do seu financiamento, você já começa a pagar aí as parcelas e o mais importante, você já pode morar no seu imóvel desde o início, ele já é seu. Os prazos costumam variar bastante, podem ir de 10 a 35 anos, as parcelas podem seguir diferentes sistemas de amortização, saque ou tabela price, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe até agora. No começo, as parcelas costumam ser mais altas por conta dos juros, mas com o passar do tempo, elas vão diminuindo e o valor que você paga em reais hoje, ele vai ficando cada vez mais leve. Isso acontece porque a inflação, ao longo dos anos, ela reduz o peso real da parcela no seu orçamento. Lá na frente, aquela mesma prestação que parecia pesada lá no início, representa um esforço financeiro bem menor. Afinal de contas, R$1.000 hoje é muito mais do que R$1.000 daqui a 30 anos, 20 anos, enfim. Essa forma de comprar tem algumas vantagens importantes. Você já recebe o seu imóvel de imediato. Você pode usar o seu FGTS tanto na entrada quanto nas parcelas. Você tem previsibilidade, principalmente se escolher um financiamento com taxa de juros fixa, né, ou pré-fixada. Mas, por outro lado, você também tem desvantagem. Os juros cobrados podem, ao longo dos anos, praticamente, sei lá, dobrar o valor total que é pago pelo seu imóvel. Além disso, você precisa ter o valor da entrada disponível logo de cara. Isso acaba imobilizando parte do seu capital. E ainda tem custos adicionais aí que não podem ser ignorados, né? Tipo seguro obrigatório, taxa do banco, ITBI, escritura, registro no cartório, enfim. Entendido? Vamos falar do outro, vamos falar do consórcio. O consórcio, ele é uma compra programada e coletiva. Então, ao invés de pegar dinheiro emprestado de um banco, você entra num grupo de pessoas que tem esse mesmo objetivo, né? Então, todo mundo vai pagando parcelas mensais e cada mês um ou mais participantes, eles são contemplados com uma carta de crédito por sorteio. Fica atento a isso, tá? A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Então, você não paga juros, né? As parcelas iniciais costumam ser bem mais baixas. Olha que maravilha, que beleza! Ou seja, convenhamos, é como se fosse uma forma de poupança forçada, né? Para quem tem dificuldade de poupar, isso vai criando um compromisso, né? Mensal e baixo. Então você vai pagando aquele valor baixinho, aí de repente, pum, contemplado. Olha que maravilha. Ou seja, para dar certo esse negócio aqui, você depende um pouco de sorte. Caso você não queira depender da sua sorte, você também pode dar lances avulsos, né, para antecipar o seu sorteio. É literalmente como se você estivesse comprando a sua sorte nisso. Mas, por outro lado, tem alguns detalhes aqui que são muito importantes que o pessoal nem sempre se atenta antes de assinar um consórcio. Primeiro, você não paga juros, mas você paga uma taxa de administração. E é aqui que mora um detalhe que confunde muita gente, porque quando você olha, né, o valor da taxa de administração do consórcio, ela pode até parecer pequena, né, à primeira vista, 0,2% ao mês, alguma coisa assim, mas acontece que ela é aplicada sobre o crédito total e vai sendo diluída nas parcelas durante os anos de contrato. Então, no fim das contas, esse valor ele costuma variar entre 15% a 20% do valor total do seu imóvel. E mais, se você comprar a sua sorte, a taxa, ela deixa de ser essa, ela vai começar a ser muito maior proporcionalmente. E mais um detalhe, que às vezes o seu gerente costuma esquecer de te falar, mas que vai fazer uma bela diferença para o seu bolso lá na frente, que é que as parcelas são corrigidas anualmente pelo INCC, o Índice Nacional de Construção Civil. O problema é que o INCC ele não acompanha o preço dos imóveis no mercado, mas sim o custo da construção civil, ou seja, se os imóveis subirem muito por valorização, né, localização, escassez, demanda, sei lá, a sua carta de crédito ela pode não acompanhar essa alta. Dá uma olhadinha aqui nessa comparação do INCC com o preço dos imóveis nos últimos 10 anos, e aí você vai ver que historicamente o INCC ele tem superado o preço dos imóveis em quase todo o período. A questão aqui é que, como o INCC se acumula mês a mês, o reajuste ele age como uma forma de juros compostos invertido. Você já sabe, né? Juros compostos são ótimos quando você investe, mas são péssimos quando você está do lado de cá, do lado da dívida, né? Ou seja, é importante entender que ao entrar num consórcio, você não está exposto ao mercado imobiliário, você está comprando uma
dívida reajustada pelo índice de custo. Isso vai limitar o seu poder de compra futuro, caso o mercado dispare, por exemplo. Por outro lado, quando os imóveis, né, disparam, como a gente está comentando, a carta de consórcio que você comprou não anda na mesma velocidade. Olha esse gráfico aqui, por exemplo, que mostra isso. Sendo assim, né, quem financiou o seu imóvel vai vendo o seu patrimônio subindo junto com o valor dos imóveis. Mas quem pegou um consórcio, por exemplo, não tem a mesma valorização. Imagina, você ter entrado num consórcio, vai vendo o preço dos imóveis disparando e você não vai sendo sorteado, não vai sendo contemplado ao longo dos anos. É desesperador. Além disso, tem um outro fator que muita gente ignora, que é o risco de inadimplência de, por exemplo, alguém que já foi contemplado no sorteio, ou seja, fui sorteado, recebi minha carta de crédito, dali para frente eu paro de pagar. Isso pode parecer um detalhe, tá? Mas isso pode afetar diretamente a saúde financeira do grupo, né, do consórcio em si. Com isso, a quantidade de cartas de crédito que são distribuídas por mês também vai ser afetada. Então, se menos pessoas pagam em dia, o dinheiro disponível do fundo diminui. Isso significa que menos participantes são contemplados por sorteio ou por lance e o ritmo do grupo vai desacelerando. Agora imagina o seguinte, você está se planejando para dar um lance lá na frente, com um rendimento de investimento e de repente o grupo tem dificuldade de caixa e o seu lance pode simplesmente não ser suficiente ou nem ser aceito naquele mês, mesmo que fosse o maior lance de todos. Ou seja, se você trata o consórcio como uma estratégia de investimento, esperando que a contemplação aconteça de forma previsível, aí sim esse risco pode prejudicar totalmente a sua lógica financeira. Deu para entender? Ah, e por fim, ainda vale lembrar que enquanto você não é contemplado, você continua pagando aluguel de onde você está morando atualmente, não é verdade? Então, para concluir, né, vamos fazer só um resumo rápido do que a gente viu até aqui. No financiamento, você precisa dar uma entrada, cerca de 20%, e arcar com juros que podem chegar aí a 11% ao ano, mas em troca você recebe o imóvel imediatamente. Então, as parcelas, elas tendem também a ir diminuindo ao longo do tempo, e você pode usar o seu FGTS tanto na entrada quanto nas prestações. Já no consórcio, não tem entrada, não tem juros, mas tem a taxa de administração, que pode chegar aí a 20% do valor do bem. As parcelas elas vão aumentando ano a ano, com base no INCC, e você só recebe o imóvel quando você for efetivamente contemplado, né? Isso pode, às vezes, levar um belo tempo. Por outro lado, dá para tentar antecipar com lance, inclusive usando o seu FGTS para isso. Mas agora que você já entendeu as diferenças técnicas entre consórcio e financiamento, vem a grande pergunta que todo mundo faz, que é, mas e daí? Qual é o melhor para mim? A gente não vai ficar só na teoria não, tá? No próximo vídeo a gente vai colocar tudo isso na ponta do lápis. Vamos comparar consórcio, financiamento, com exemplo real, usar número, prazo, juro, reajuste, custo aluguel, enfim. Faz o seguinte, fica aqui, acompanha a gente, porque no próximo vídeo a gente vai fazer essa simulação mais justa entre financiamento e consórcio que você já viu na vida, hein? Te espero lá.